Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um de vocês. Então, nós vamos entrar no assunto de artes, já faz parte do o teatro, e hoje especialmente estaremos falando para vocês sobre pantomima. O que quer dizer pantomima? Pantomima são formas de representação teatral que elas exploram diferentes formas de expressividade, seja ela facial ou corporal. A pantomima ela também pode ser considerada um jogo teatral, que era realizado por cenas de ações dramáticas, que se caracterizavam pela explicação da ação através do gesto. A pantomima, gente, teve origem na Roma Antiga e era também um tipo de espetáculo muito popular naquela época, né? E era voltado sempre para temas mais elevados. Elas utilizavam elementos da tragédia para criar histórias dramáticas, principalmente por meio de gestos, e as mãos ganhavam grande força de expressividade. Então, a pantomima ela resume-se ao uso de caricatura, né, o uso das mãos também. E um exemplo, gente, que nós temos de dramatização é Charlie Chaplin. Tem um filme dele chamado A Revolução ou Tempos Modernos, e onde ele praticamente passa o filme todo sem falar nada, apenas ele faz gestos. Então, nesse momento nós falamos da dramatização que Charlie Chaplin ele usava para fazer seus filmes. Já o mimo, ele também era uma forma de representação teatral. Nasceu na Grécia Antiga, se popularizou pela imitação de tipos e costumes da época, especialmente dos vícios, né? As apresentações tinham diálogos, cantos e dança, e em tempos modernos tornou-se uma arte silenciosa, centrada só nas emoções e nos gestos. Aí, como fala, mimo é uma farsa popular, entremeada por danças e jogos que tratavam de temas do cotidiano. E aí vocês me dizem, quem nunca ouviu essa frase? Deixa de pantomia, menino. E essa pantomia, o que quer dizer? Pantomia quer dizer deixa de brincadeira, menino, deixa de palhaçada, né? Geralmente nós falamos pantomia, deixa de pantomia, garoto. E os personagens da pantomia romana eram representados por máscaras, né? O que impedia a visão das expressões faciais do autor e o que limitava também a sua fala. A palavra pantomima, né? Daí o autor recebia o nome de pantomimos. Geralmente ele atuava sozinho, acompanhado por músicos com diversos instrumentos. A pantomima e o mimo se desenvolveram no século seguinte, tiveram grandes representantes na França, né? O francês Marcel foi um dos mais populares mímicos do século XX. Falamos sobre pantomima e mimo, né? Logo agora falaremos sobre o Teatro das Sombras, né, que é originário da China e se espalhou pelos países de toda a Europa, né? Existe uma lenda por trás do Teatro da Sombra, que foi o imperador Yuji da dinastia Han, que, desesperado pela morte da sua bailarina favorita, ele pediu para que o mago da corte trouxesse ela de volta ao reino das sombras. Caso contrário, ele seria morto. E o mago, ele fez, através da sua imaginação, ele criou uma bailarina com silhueta, tudo direitinho. E quando tudo estava pronto, né, ele organizou no jardim do palácio, colocou uma cortina branca contra a luz do sol, para que criasse uma certa sombra, e houve apresentação para o imperador e sua corte. Essa apresentação foi acompanhada ao som de uma flauta,
né, que fez com que, entre aspas, surgir a sombra de uma bailarina, movimentando-se com a leveza e graciosidade, e nesse momento teria surgido o teatro de sombra, né? Não deixa de ressaltar que aquele mago, ele cumpriu o desejo daquele imperador. Os estudiosos da arte acreditam que desde a pré-história as sombras nas paredes das cavernas já inspiravam os homens e mulheres a construírem as suas narrativas. Por isso, eles falam que o teatro de sombra teria sido a primeira forma teatral criada pela humanidade, antes mesmo do teatro com os atores. Logo, o teatro de sombra ele vai adquirir novos formatos, novas técnicas e novas temáticas também, por meio de experimentações de grupos e companhias contemporâneos. O ator manipulador é um elemento central nesse tipo de linguagem teatral. Seus saberes envolvem a gestualidade das mãos, a manipulação das figuras, no caso se ele estiver fazendo com figuras em palitos, enfim, os objetos e bonecos. Também ele vai ter que ter uma gestualidade das mãos, né? E a manipulação desses objetos. E o jogo de sombra com contornos corporais. Certo? Essa foi mais uma aula. Beijos!